Olá! Nosso tema hoje é segurado da Previdência Social. A Previdência Social, ela tem como beneficiários duas grandes classes, segurados e dependentes. Os segurados estão vinculados diretamente à Previdência Social. A sua vinculação é autônoma. E como a Previdência Social tem caráter contributivo e filiação obrigatória, nós temos a classe de segurados obrigatórios, aqueles que vão exercer de forma lícita a atividade remunerada. Mas a Previdência também deixou que pessoas físicas que não têm amparo da Previdência Pública possam se filiar como segurados facultativos. Então, veja, os segurados da Previdência Social, eles são os sujeitos ativos da relação jurídico-obrigacional previdenciária, ou seja, eles são os credores, né, dessa relação jurídica. Então, são eles que vão ter direito às prestações da Previdência. E eles são divididos em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Sim? Segurados obrigatórios são divididos em 5 categorias ou 5 classes: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Essas são as 5 categorias de segurados obrigatórios. Então, aqui, trabalhador avulso, empregado doméstico. E nós temos os segurados facultativos. Veja, vamos iniciar pela categoria de segurados empregados. Sim. Mas empregado, eu sei o que é empregado, né? É aquela pessoa que trabalha numa determinada empresa e tem lá todas as características do vínculo empregatício. Sim. Perfeito. Mas a lei previdenciária, o regulamento da Previdência, não traz só essa hipótese de enquadramento como segurado empregado. Olha, os segurados obrigatórios, eles vão estar elencados no artigo 11 da Lei 8.213, no artigo 12 da Lei 8.212 e no artigo 9º do Decreto 3.048. E trata as hipóteses de enquadramento do empregado no inciso 1 de cada um desses artigos citados. E aí eu quero falar para você que, se você olha, né, se você vai e lê o inciso 1 desses artigos, você vai perceber que esse inciso tem várias alíneas, várias hipóteses, portanto, de enquadramento de uma pessoa física como segurado obrigatório empregado. E eu vou trazer aqui as principais. Veja, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Olha, presta serviço em caráter não eventual. Então, está aqui uma característica do emprego. O quê? A habitualidade, né? Subordinação, remuneração. E coloca, inclusive, o diretor empregado. Sim, também se o diretor daquela empresa for empregado, ele vai assim ser qualificado. Essa hipótese é a hipótese que você mais lida no seu dia a dia.
não é a hipótese que provavelmente vai estar na sua prova, né? A não ser que fale, Joaquim, empregado da empresa XLM Limitada, trabalha na empresa XYZ SA. Sim, mas para saber se você sabe enquadrar ou não, essa hipótese é a menos recorrente. Outra hipótese. Aquele que, contratado por empresas de trabalho temporário, na forma prevista em legislação específica. Por quê? Porque o contrato de trabalho temporário, ele tem um regramento específico, ele tem uma lei específica. Preciso estudar essa lei? Não, não precisa, porque os dados que a Previdência necessita para o enquadramento já estão colocados na lei previdenciária e no regulamento, no decreto 3.048, inclusive atualizado, tá? Inclusive já atualizado. Então, vamos lá. Olha, por empresa de contrato temporário, na forma prevista em legislação específica, por prazo não superior a 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias. Então, aqui eu já trouxe a forma que o decreto dispõe, que é exatamente por conta da legislação específica. Então, esse prazo do contrato temporário é de 180 dias, prorrogável por mais 90. Mas é aquela pessoa que, contratada por empresa de trabalho temporário, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Então, exemplos clássicos desse contrato é na época anterior à Páscoa, onde as indústrias de chocolate necessitam de muita mão de obra, mas só naquele período. Período do Natal no comércio. Então, pode haver o contrato mediante o contrato temporário. Outra hipótese. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Olha, o brasileiro ou o estrangeiro, eles são domiciliados e contratados no Brasil para trabalhar onde? No exterior. Como? Empregado. De quem? Em sucursal ou agência de empresa constituída sob leis brasileiras. Ou pode vir assim, empresa nacional. O que pode acontecer aqui? É o caso do estrangeiro. Estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar no exterior como empregado numa empresa brasileira, numa empresa nacional, numa sucursal, numa agência de empresa nacional. Então, mesmo ele sendo estrangeiro, ele será assegurado obrigatório da Previdência Brasileira. E veja que não tem um desde que, um salvo, nada disso. Enquadrou nessa condição, ele será empregado segurado obrigatório. Outro, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior. Aqui não é uma empresa nacional, olha, é uma empresa domiciliada no exterior, com maioria de capital votante, pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país.
e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas e domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. A diferença entre a hipótese anterior é que na hipótese anterior, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, ele vai trabalhar para uma sucursal de empresa nacional, para uma agência no exterior daquela empresa nacional. Aqui, ele vai ser empregado de uma empresa domiciliada no exterior. O domicílio dela é no exterior. Só que o capital, a maioria do capital votante é de empresa brasileira, tá? De empresa brasileira. Letra E. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, então ele vai trabalhar para quem? Para a União. Onde? No exterior. Em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo. Ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Aqui eu tenho um brasileiro civil, seja ele domiciliado no Brasil ou domiciliado no exterior, não importa. Ele vai ser contratado para trabalhar no exterior. Onde? Em organismo oficial brasileiro ou organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Mas ele vai trabalhar para a União. Então, nessa contratação com a União, ele é segurado obrigatório da Previdência Brasileira como empregado. Salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. Vamos supor que ele more... Inicialmente eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta. Meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta.
Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo, tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.